O Ministro dos Negócios Estrangeiros, Cooperação e Integração Regional, Rui Figueiredo Soares, empossou hoje na cidade da Praia novos dirigentes do Ministério dos Negócios Estrangeiros. Para Rui Figueiredo Soares, dirigir esta instituição no contexto atual em que o país vive em um grande desafio é uma demonstração de amor para o país. Dirigir em qualquer lado é um desafio. E dirigir no Ministério dos Negócios Estrangeiros, com a conjuntura tão bem caracterizada pelo Sr. Diretor Nacional, com desafios enormes, nunca antes vividos por este país no pós-independência. Desafios enormes, não só a nível interno, mas também a nível internacional, que dispensam qualquer apresentação ou comentário suplementar. Aceitar este desafio é uma prova de abnegação, de uma prova de total empenho e de vontade de fazer mais para o nosso país. Cabo Verde, conforme disse, é um país resiliente pela sua história e seu percurso, e a diplomacia cabo-verdiana está de parabéns por tudo que tem conseguido neste período da pandemia. Não obstante, elencou alguns desafios destes cargos. Os desafios são enormes, como já disse, em cada uma das direções dos serviços aqui presentes e permitam, além dos que já existiam, a Direção Nacional de Política Externa, com outra designação, a Direção-Geral dos Assuntos Consulares e Imigrações, a Direção-Geral de Cooperação Económica, com esta nova designação, Cooperação Económica e para o Desenvolvimento, para sublinharmos o timbre da diplomacia económica, a Direção-Geral dos Assuntos Jurídicos e Tratados, agora com o nível de Direção-Geral devido às responsabilidades que tem, a Inspeção Diplomática e Consular, que tem um desafio enorme de transformar essa inspeção diplomática e consular num meio de nós operacionalizarmos e de respondermos cada vez mais aos objetivos propostos no programa do Governo. Entretanto, Figueiredo Soares dá primazia à direção dos estudos e da política externa, que é uma das novidades do seu Ministério. Mas permitam destacar, além destes já tradicionais, destas tradicionais direções já no Ministério, a Direção de Estudos de Política Externa. Nós temos aqui um desiderato antigo de estudar melhor, de planificar a nossa política externa, e esta Direção de Estudos de Política Externa vai ter o papel fundamental de ser o berço, o embrião do futuro Instituto Diplomático. Se no dia-a-dia temos as funções que já conhecemos, mas é sempre importante nós conseguirmos perspectivar, planear, estudar, ter uma ligação mais estreita com a academia, com as universidades, não só no país, mas no exterior. Na mesma linha, em representação dos empossados, a atual Diretora Nacional de Política Externa, Tânia Serafim Romualdo, diz que agora as responsabilidades são maiores, pelo que assumem o compromisso de continuar a dar o melhor pelo país, não obstante os desafios que têm pela frente. Os desafios são enormes, mas não nos deixamos intimidar e encaramos as dificuldades como oportunidades que não nos podemos dar ao luxo de desperdiçar. O timing da nossa tomada de posse não podia ser melhor. Entrou recentemente em vigor a nova Lei Orgânica do Ministério. Acabamos de testemunhar a realização da primeira edição da CAP 22 e dentro de muito pouco tempo o Ministério passará a contar com 15 jovens diplomatas que dotarão a carreira diplomática do reforço há muito almejado. Para o cargo de Diretora Nacional da Política Externa foi empossada a embaixadora Tânia Serafim Romualdo. No cargo de Diretora-Geral dos Assuntos Consulares e Migrações, a ministra Edna Monteiro Marta. Para Inspetor Diplomático e Consular, o ministro Elias Lopes Andrade. O Diretor de Estudo da Política Externa é o ministro António Nascimento. Para o Diretor-Geral de Cooperação Económica e para o Desenvolvimento, o ministro Otávio Bento Gomes. E no cargo de Diretor-Geral dos Assuntos Jurídicos e Tratados, o ministro Plenipotenciário Pedro Graciano Carvalho.